Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast do Treino Híbrido. Eu, João Vitor Ribeiro, junto de Marcos Viana, iremos trazer assuntos para te ajudar a esclarecer todas as verdades e mitos ao redor de como melhorar a sua saúde e, claro, ficar bonito pelado. Marcos, com você? Gente, hoje tem que prestar atenção porque vocês estão vendo que, para quem não sabe, só está ouvindo esse podcast, agora você pode ver o podcast também através aqui do canal do YouTube. Então, se você preferir ficar olhando para minha cara e do João o tempo inteiro, estamos no meio do nosso superávit, que a minha cara, eu falei pra ele, tá igual uma lua de tão redonda. Seja muito bem-vindo, eu vou ter prazer em mostrar para você esse novo rosto nosso. E a gente tem um assunto hoje bom, polêmico, porque vocês gostam de polêmica, né, João? Que é o quê? Como ter um corpo foda sem anabolizante. Yes, que sir. É uma bandeira que vocês veem aí a gente defendendo viesmente. Não é o caminho mais rápido, obviamente, todo mundo já imagina isso, mas sim existem formas de você conseguir elevar o seu corpo a um nível que as pessoas desconfiem de que você usa alguma coisa sem você usar alguma coisa. Acho que esse é o caminho que eu percorro, às vezes eu encosto, né, vamos colocar assim, com pessoas do tipo, é impossível, você tá tomando alguma coisa. Antes eu ficava puto, porque eu falava, pô, você tá desmerecendo o meu trabalho, né, a minha disciplina, a minha consistência com os treinos, a minha consistência com a minha alimentação, mas hoje em dia eu já consigo ver isso como um elogio e do tipo, caraca, quem precisa saber sou eu, e quando a pessoa vem e fala isso é porque eu sim cheguei num nível onde seria possível para a maioria das pessoas com o uso de anabolizante. Então, Mox, eu queria que você falasse mais sobre isso, quais seriam essas estratégias, como que a gente faz acontecer um corpo foda sem bola? Então, vamos primeiro definir, é bom colocar alguns pontos, agora que a gente já fez a abertura polêmica, menos polêmicos, mas que vão deixar claro para você a minha visão, a visão do João. Primeira coisa, a gente sempre fala da pirâmide de nutrição e pirâmide de treinamento. E não é que eu e o João, que você vai ouvir Deus do João, a gente nunca vai ser hormonizado. Não é isso e não é isso que a gente pensa. O que a gente pensa é, vença o joguinho da pirâmide da nutrição, vença o joguinho da pirâmide do treinamento, para depois você vencer o joguinho da pirâmide do hormônio. Hoje em dia, o que eu vejo? A galera se interessa muito, muito com conteúdo de hormônio. Então você vê essas pessoas aí, médicos e nutricionistas, e as pessoas que falam sobre hormônio, tem uma audiência absurda, real. Tipo, é muita gente que eles atingem. Se você olhar o cara lá, o Derek, do More Plates, More Dates, tipo, o canal dele é bizarro, é muito bombado. Ele foi até pro Joe Rogan. E o cara fala de hormônio. Ele é um químico, ele nem é endócrino, ele é químico, mas ele se interessou tanto e as pessoas buscam ele porque ele tem uma forma fácil de falar sobre isso. Qual é o problema, gente? Fácil e realista, né? Ele fácil não e realista. Esconde o jogo, ele fala real, ele não tem medo de falar o quanto ele já usou, o que funciona, o que não funciona. Enfim, é aquilo lá, né? 1% de prática vale mais do que 99% de teoria não aplicada. Mas o que você tem que pensar que seria a problemática em cima disso é que você não sabe ainda sobre a pirâmide do treino, você não sabe sobre a pirâmide da nutrição, e aí você sabe tudo sobre hormônio. Ah, não, esse daqui é dessa família, esse daqui é daquela família, esse daqui é daquela família, você tem que tomar um máximo desse, aí o PCT é esse, aí... E tipo, sinceramente, você olha o canal do Cariani, você olha o canal outros... Eu fico abismado com o tamanho de conhecimento em relação ao hormônio e a falta de conhecimento de treino e nutrição. Então, assim, pra mim, são dois polos que deveriam primeiro... Não, deixa eu te educar tudo que você pode sobre treino. Depois eu vou te educar tudo que você pode sobre nutrição. E depois que você falar de igual para igual essas duas vertentes, você atingir o que a gente sempre levanta a bandeira, potencial genético natural. Ah, mas como eu vou saber? Tem uma calculadora para isso. Se você quiser chegar próximo de entender, estou no meu potencial genético natural, se você fizer a conta minha e do João, a gente está batendo ali na beirada para virar hormonizado. Então, isto mostra claramente
que tem um caminho para você seguir antes de você ir pro caminho do hormonizado. E aí eu vou te falar, fechou as 2 pirâmides, foi pro caminho do hormonizado, não me vem falar, mas meu médico me passou. Eu vejo muita gente jogar no médico. Pera um pouco, mas você não foi atrás ver? Não, confiei nele. Eu não consigo entender esse tipo de approach, sinceramente. Pra mim, ele não... Não. Total. Tente entender. Até porque muitos desses médicos sabem menos do que os youtubers aí. Eu acho que muito do episódio passado, a gente falou do que você precisa saber de treino para você conseguir ter um treino bacana se você for iniciante, intermediário, avançado. O que você precisa ter uma visão macro de nutrição também. Então, basicamente o que a gente está te dizendo é você se aprofundar em cada um desses tópicos, tá? Então, vamos começar a abrir em detalhes aqui, eu acho, Max, para eles. O que significa dominar o joguinho do treino. Então, eu posso usar o que eu e o Marcos estávamos conversando antes aqui, de entrar no online, para a gente se falar, em relação ao treino. Como vocês sabem, nós estamos... Acho que é a primeira vez que nós estamos numa fase dedicada de superávit, onde a gente tem uma maior consciência do que a gente vai passar, o que a gente pode esperar, e até mesmo do treino, né? Então, você pode sim abusar um pouquinho mais dos volumes maiores para você se recuperar, porque você tem um aporte maior de calorias. Mas você tem que se programar por qual período você vai fazer isso. E aí, onde que eu entro com toda essa informação? Eu mesmo, galera, ainda tenho coisas para ajustar no game de treinamento. Eu ainda não sei jogar o joguinho de superávit calórico de uma forma exímia. Assim como eu não sei jogar o joguinho da fase de manutenção. Qual será o meu volume ideal por grupamento muscular por semana? Será que são 14, são 18 ou eu posso chegar em 20, dependendo do grupamento muscular? São todas essas informações, são todos esses detalhes que quando você tem uma visão muito clara sobre você e o que funciona no seu treinamento, que significa dominar o joguinho. Por mais que eu estude isso e estou lendo um livro sobre isso e estou aplicando, eu vejo uma melhora no meu treinamento, eu vejo uma resposta no meu corpo, nitidamente eu consegui colocar mais massa magra em 5, 6 semanas, mas ainda assim existem margens para eu melhorar esse meu aproveitamento. No tanto que agora eu vou passar por uma semana de deload. Dentro dessa semana, galera, o tempo que eu tenho a mais de sobra, eu aproveito para ver o que eu fiz de certo, ver o que eu fiz de errado, porque daí eu já entro no meu próximo mês com uma visão muito mais clara. E aí engraçado, eu faço essa mesma coisa. Eu terminei, do João, ele tá entrando então na semana dele de load agora, ou seja, pensa pra gente, tá? De load pra gente, ou seja, diminuição de volume de treino e diminuição de repetição, volume de treino como um todo, intensidade de carga. Ao mesmo tempo, em nutrição pra gente, de load quer dizer calorias de manutenção. Então o João falou, estava em superávit, comendo mais do que eu gasto, agora eu vou comer o tanto quanto eu gasto. É um fino ajuste, tá, gente? Ele vai ter que entender, deixa o gas, eu tava em 3.900, normalmente a minha manutenção é 3.200, e como ele vai saber? A balança vai ditar ele, é muito simples o que vai acontecer. Mas a ideia é, para que ele vai entuchar comida se ele não vai treinar tanto? Ele tá dando mais probabilidade dessa comida virar gordura e não músculo, que não é o que a gente quer. Só que, olha que loucura pensar nisso. Ao fazer a semana de deload, a minha semana de deload eu utilizei para rever cargas que deram certo, volume que deu errado. Eu, por exemplo, sei, e falei com o João, na outra minha volta do deload, eu já voltei com o mesmo volume de perna. Eu fiquei sem conseguir treinar a perna certo, mais 2 treinos. Então pensa, eu treinei uma quarta, no sábado eu não consegui treinar direito, fiz um stiff, gente, tirei e fui embora pra casa putinho, porque eu tava mal-humorado, que não consegui fazer nada. E aí depois eu parei pra refletir, não, você foi o burro. Você abriu no mesmo volume da última semana, por mais que a carga esteja abaixo. E gente, quem faz de load real, eu não fazia. Depois de ver muito o João levantar essa bandeira, fazer, eu percebo hoje em dia que se você faz de load real, o quanto o seu músculo ressintetiza, é assim que fala?
Ou seja, recupera, ele se recupera. Ele fica pronto pra ter outro estímulo ou não, o que outra eu quero dizer é progressão. o quão fraco ele fica pra receber estímulo alto de novo. Então, o seu threshold, ele diminui muito em uma semana, o que não dá pra acreditar. É do tipo, Threshold seria limiar, tá, gente? o seu limiar do de... quanto você aguenta de volume. Porque eu pensei, não, eu terminei a semana, sei lá, com 24 séries, eu abro a semana com 24 séries. Gente, eu levei uma rasteira absurda. Então, assim, esta semana é a semana, como o João tá falando, rever sobre técnicas de treinamento, movimentos que deram certo. Eu, por exemplo, tava percebendo que eu tava no ombro e no bíceps, eu tava colocando baixa repetição alto peso. Não estava funcionando, eu não sentia a ruptura do músculo na hora, a queimação. Eu não tinha um pump tão adequado e eu não ficava com dor pós-treino. As 3 variáveis para você entender se está dando certo ou não está dando certo. Quando agora eu diminuí a carga drasticamente e fui para entre 15 e 25 repetições, principalmente para elevação lateral, elevação frontal, rosca, a resposta tá tão melhor dessas 3 quesitos. Então, eu acho que a semana de load também é uma semana de repensar, né? E o que é isso, galera, que a gente tá falando? Basicamente, é você ter o seu diário de treino. Você precisa ter o seu diário de treino. Você só vai conseguir executar e dominar o joguinho para você pensar em ser um harmonizado se você começar a ter o seu diário de treino. Então, esse é o primeiro passo. Se você não estiver disposto a, durante o seu treino, e não ter o foco também, né, de você entrar somente no seu bloco de notas, para anotar o número de repetições que foram feitas, com qual a carga, e você desligar o celular e ficar andando que nem um rato louco na academia igual eu faço, Eu também, não sou vai igual. acontecer. Não vai acontecer. Então, essa é é o primeiro joguinho que você precisa ter, que é ter o seu diário de treino, tá? Só assim você vai conseguir dominar o seu treino. É a mesma coisa com a nutrição. Você não tem o MyFitnessPal, que você lá coloca exatamente quantas gramas você colocou, de qual alimento, e aí lá vai te dar exatamente o quanto falta? É exatamente. O seu diário de treino é o seu MyFitnessPal da nutrição. Então, E aí o primeiro ponto que eu falo pra vocês, tá? Não, mas eu vejo que o cara lá da minha academia, ele não precisa fazer isso. Ele pode comer de qualquer jeito, ele não precisa anotar as séries. Gente, tá aí um dos benefícios de você ser hormonizado, entendeu? Se você é hormonizado, você pode se dar o luxo de errar mais. Porque sua síntese proteica ao longo do dia tá lá acontecendo o tempo inteiro. O quanto você tem de quebra muscular é super reduzido. O seu corpo, ele tá funcionando, hormonizado é o quê? Além do natural, gente. Então, as regras e leis que você precisa seguir como uma pessoa natural, elas não se aplicam tanto ao hormonizado. Não quer dizer que se o hormonizado não otimizasse seu treino e a nutrição, ele não teria muito a colher disso. Tanto é que, vamos ser honestos, tem muita gente que é hormonizado, que você olha e você fala, Senhor amado, o que o senhor está fazendo? Tipo, tá muito ruim, tá ruim com força. Quando que se você aplicasse, não seria dessa forma. mas por que o pessoal fica ruim quando eles bolam? Ou tem muito efeito colateral? Porque tem um gap muito grande em relação a treino e nutrição. A gente bate nisso toda hora porque é fato, eu nunca escondo isso, né? Eu sempre falo, eu vou ser hormonizado algum dia. Mas assim, de novo, eu só vou ser hormonizado a hora que eu quero... Por que eu quero dominar tanto isso? Quanto mais avançado você for, tanto em treino e nutrição, o pouco que você utiliza, o pouquinho que você já utiliza, você já está extremamente sensibilizado. Você vai conseguir ter ganhos muito Bizarros. maiores do que pessoas que começam com 10 anos antes, e aí ele vai precisar de uma dose muito maior, só que daí fica aquele corpo estranho. Você consegue ver a pessoa que começou a usar o hormônio antes do tempo que ele deveria. Que você vê que a pessoa cresce de uma forma não harmônica, de uma A forma carcaça não totalmente- tava lá ainda, não tava de forma desenvolvida. totalmente desproporcional, galera. Então, assim, pode parecer pai e mãe, né, falando isso, mas, de novo, a gente não é contra o uso, porque o maior uso
né, disso é no meio amador, é no meio para estética, entre toda a população, e não somente, isso não é uma realidade só dos bodybuilders, é muito mais uma realidade de todo mundo da academia, muito mais do que qualquer bodybuilder. Então, as pessoas se frustram porque elas querem entrar, fazer um certo programa, elas não têm o resultado porque elas não fizeram, elas não rastrearam o seu treino, elas não se dedicaram e entenderam um pouco da sua nutrição, se aprofundaram, e aí ela fala assim, eu vou começar a bolar porque aquele cara tá fazendo a mesma coisa que eu e tá tendo um resultado muito maior do que eu. Só que daí você vê espinha, aquela pele grossa, aquela pele estranha. Retenção de água absurda. Retenção de água absurda, uma técnica ruim. É assim, então do tipo, pra que fazer isso? Mas então vamos para pontos. O primeiro ponto foi um ponto que você já falou. Galera, em relação ao treino, o hormonizado que tá lá, e não, o que você faz? Não, vou ter a falha todo dia, fuck that shit, like, soca peso, só socar. Chega na falha, esquece, o natural, para de ser burro, não serve pra você. Não é assim, você precisa do seu diário de treino, você tem que ser quadradinho, geekzinho de treino mesmo, anotar tudo que você tá fazendo, anotar o volume, colocar carinha feliz, triste, neutra no final do treino, pra você entender, igual eu, às vezes eu abro parênteses e coloco, na próxima aumentar reps, não peso, porque eu sei que eu não tô pronto pra dar pulo de peso, eu quase morri no peso que eu tava, como é que eu vou... Não, a única coisa que eu posso fazer é ir de 15 repetições para 16 repetições. Então, Perfeito. Estas coisas você precisa colocar. Ponto 1. Ponto 2, que é principal para você. Volume de treino progressivo. Você precisa entender que o João sempre fala sobre isso. Qual é o volume mínimo e qual é o volume máximo de cada musculatura. Você precisa otimizar isso. Existe o que a literatura pede e existe o que você, seu corpo, vai responder. Porque às vezes a literatura vai falar. Qual é o volume máximo de você? O João está tentando decorar essas coisas. O quadríceps é o quê? 24 por aí. 24. Eu sou um cara que, vou falar para vocês, tá? Consigo aguentar ainda um pouquinho mais do que 24. Por quê? Pouquinho caralho, ele consegue recuperar com 30, 35 Total. Séries. A minha vida inteira, gente, desde que o João me conhece por gente, eu estava agachando, fazendo passada, fazendo Bulgarian. A minha vida foi construída em 2 vezes na semana, mesmo na minha época de CrossFit, tá? Era essa a minha rotina. Eu tenho uma recuperação melhor de inferiores, eu sei disso. Agora, hoje em dia que eu treino superior, certo? Eu vejo, por exemplo, quão fraca é a recuperação do meu ombro. Várias vezes eu tenho late soreness. Eu tô terminando o ombro, por exemplo, minha ombro é sempre segunda e quarta. Quinta. Não, segunda e quinta. Na quinta, às vezes, eu vejo que eu errei no volume. Por quê? Eu ainda estou com dor muscular. Você, natural, você tem que entender. Você não pode carregar dor muscular de um treino para o outro. Você deveria, no outro dia, sentir... No outro, um pouquinho, no final, estar 100% recuperado. Por quê? O que importa para você é que você some o volume de treino que você se propôs a somar. Então, João, qual é a dica que você dá para ele? É, tipo, tentar olhar esses mínimos e máximos, tentar fazer algo progressivo e lógico e depois ver o feedback com o corpo dele ao final do ciclo? Não, ciclo que eu tô falando é outro, tá, gente? Todo mundo quer entrar no ciclo, né? Gente, eu posso falar pra vocês, eu morro de vontade. Eu nem tô nesse game, mas o Marco sabe. Não dispersa, João. Eu acabei de fazer uma pergunta pra você. Vamos lá. O que vocês precisam fazer é anotar exatamente esses 3 pontos que o Marcos acabou de falar. Você precisa ter uma noção do seu volume mínimo e volume máximo recuperável. Então, vamos colocar um número aqui. Vamos colocar ombro, tá? Você tem um volume mínimo de deltoide. De forma geral, 12 séries na primeira semana. 12 Só para a pessoa entender, João, quando você fala um volume mínimo de deltoide, o que você quer dizer para o cara que é mais leigo, que não é educador físico? É o quê? Elevação lateral, mas tenta explicar para ele entender. Então, na segunda-feira você vai começar com peito, ombro e tríceps, tá? Você fez lá suas séries de peito. Na sua série de ombro, se você sabe que você tem que fazer 12 séries na semana... É bem inteligente você colocar 6 séries na segunda e 6 séries na quinta. Então, isso quer dizer que você vai provavelmente dividir essas 6 séries em... Eu colocaria 60% de movimentos compostos
e 40% de movimentos isolados, tá? Então, dá 2 exemplos para eles. Com 4 séries eu ficaria na margem de 10 a 20 repetições, tá? De desenvolvimento, então aqueles exercícios compostos você vai colocar a barra, pode ser no Smith, sentado, senta no Smith, desce a barra até tocar no seu step, quase aqui em cima na sua clavícula e sobe. 4 séries muito bem feitas ali, e batendo o RAF que você quer, que é a intensidade, chegando próximo da falha. 4 séries bem feitas e eu entraria para mais 2 séries de elevação lateral, peso leve de 20 a 30 repetições para dar aquele bom pump, sentado também com um banco levemente inclinado. Enfim, você fez 4 séries de exercício composto, desenvolvimento, mais 2 séries de elevação lateral. Nossa, João, só isso para ombro? Calma, é aquilo, você fez 6 séries muito bem feitas. Na quinta-feira, se você fez, por exemplo, desenvolvimento com a barra, faz desenvolvimento com dumbbell. Pronto, você vai fazer 4 séries, mesma coisa, sentado, pega o dumbbell, vai fazer 4 séries com isso. Se você fez deltoide medial no lateral, elevação lateral, você pode fazer elevação frontal na quinta-feira. Pronto, você tem o seu treino ombro 1, ombro 2. Ombro 1 na segunda, ombro 2 na quinta, certo? Na semana que vem, você vai fazer 14 séries. Sabe o que você vai fazer, Monks? Você não vai mudar quase nada. Na segunda-feira, você vai continuar fazendo suas 4 séries de desenvolvimento. E ao invés de você fazer 2 séries de elevação lateral, você vai fazer 3. E na quinta-feira, ao invés de você fazer 2 séries de elevação frontal, você vai fazer 3. Pronto, você tem 14 séries. Cumpri com a minha progressão, você está então saindo de 12 séries numa semana para 14, e você está o quê? Tentando bater, como você anotou, você está batendo as repetições passadas, e você está batendo também nessa segunda semana que você adiciona uma série, essa terceira série, você pode fazer um número de repetições que só chegue no seu RAF, você não precisa nem bater os anteriores, porque você já está fazendo uma série a mais. E para a gente dar continuidade, na terceira semana, se você achar que, eu não quero fazer 4 séries para composto e ficar com 4 séries de isolado, aumenta uma série no composto. Então, na semana que você teria que fazer 16 séries no total, você pode fazer 5 séries de desenvolvimento e 3 séries de isolado, e na quinta-feira a mesma coisa, somando 16. Então, vocês entenderam como esses ajustes são finos. Isso facilita você entrar no treino sabendo o que você precisa fazer. Focado. Porque você focado, isso faz uma diferença enorme no seu rendimento, galera. Enorme. Do que você falar, o que eu tenho que fazer hoje? Não sei, eu vou fazendo de acordo com o que eu tenho vontade. Esquece. Seu treino, o seu resultado vai ser tão aleatório quanto o seu treino está sendo. Na hipertrofia, galera, é diferente do CrossFit, que a gente precisa mudar muito, é ao contrário. É o quanto você consegue repetir aquilo. É engraçado, na nutrição a mesma coisa, né, João? Exato. O game é você conseguir ter o mesmo número de repetições nos mesmos horários, com as mesmas quantidades. O game é repetir, é repetição. Repetição na prática do movimento, é repetição. É você fazer a mesma coisa, gente. As principais pessoas que têm evolução dentro desse game da hipertrofia são as que não ficam entediados muito fácil. Eu e o João, a gente estava comentando também antes de entrar que tanto eu quanto ele chegamos à mesma conclusão de uma forma aleatória. A gente keep it simple, idiot. O que quer dizer isso? Mantenha da forma simples, seu idiota. Tanto eu quanto o João, a gente é idiota, então a gente está aprendendo muita coisa. Ao invés da gente fazer drop set com super set, com rest pause, com blá 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 blá, o que a gente faz no começo do nosso meso? A gente torna a coisa o mais simples possível. Por quê? Só a adição de volume e carga já é o estímulo que você precisa. Por isso que é tão bonito uma programação mais simples e é uma evolução, tá? Eu e o João, a gente já treinou com muita técnica de treino, já colocou tudo ao mesmo tempo. E aí fica difícil de você track, gente. É do tipo, você tem que track. Rastrear. Você tem que rastrear onde você parou a sua série principal,
mais o quanto você foi no superset ou quanto você foi... As variáveis começam a ficar muitas. Que você diminuiu. E de boa, gente, não vai acontecer. Você não vai fazer o rastreio da forma correta. Então, torna ele simples. João mostrou aí pra você uma progressão. Aí você fala, tá, mas quando eu sei quando parar? Eu vou te dar uma resposta que eu aprendi. Se você tá me perguntando que você não sabe e você quer uma semana que eu te falo, você vai ter que tirar de load na quinta, ou na sexta, ou na quarta, você nunca construiu o volume necessário. O seu corpo sabe quando ele tem que tomar de load. É uma coisa que eu aprendi hoje em dia. Óbvio, de novo, a literatura vai te falar entre 4 e 6. A literatura te diz isso. Agora, às vezes, quando você foi burro e errou muito na mão, na terceira você já vai ter que abortar o seu plano. Total. Às vezes, na quarta, às vezes na quinta, às vezes você fala, eu vou puxar super hard, igual o João fez antes de sair de férias. Porque, pô, eu sei que eu vou entrar de férias, então eu vou adicionar mais uma semana, mesmo sabendo que vai ser a pior semana da minha vida. Gente, quando você termina a sua última semana de adição de volume e intensidade, você não quer mais, você não tá afim de ir pra academia. Não é legal mais o exercício de ir para a academia. É friozinho na barriga, é você pegar o dumbbell na passada de 90 e falar, será que eu vou conseguir fazer? Já começa a virar trabalho, tá, gente? Não é mais do tipo, eu tô aqui de boa, vou trocar ideia com a galera, vou... Não, é tipo Man on a Mission. É outra parada. E aí entra a questão do hormonizado. O hormonizado, galera, ele consegue se recuperar em um nível muito maior. Então, assim, é por isso que se você está afim de jogar o jogo da hipertrofia de forma natural... Ou você aceita que você vai ter que se dedicar um pouco mais nesses dois assuntos de treino e alimentação que a gente está tentando bater aqui, ou esquece. Esquece. Você é ilusão sua você achar que do tipo, eu recebo, né? João, o que eu preciso fazer para chegar no seu corpo? Eu falei, cara, dentro desses 10 anos, vamos colocar aí, tá? De 23 anos até hoje, 33 anos... Eu passei o quê? Por acho que 2 ou 3 vezes, no máximo, com intervenção de anabolizante. Então, e todas as vezes foi na época do CrossFit. Desde quando eu vim pro híbrido, eu falo, estou completamente clean e tudo que eu conquistei é uma outra coisa muito interessante, tá? Que vocês precisam saber. Tudo que você conquista de forma natural tem mais dificuldade para você perder. Então você consegue segurar isso de uma forma muito maior. Assim como você não só demora, isso, tá? Né? Porque você demora para ganhar. Olhando de fora, eu valorizo, eu acho que o melhor corpo do João foi pra foto do híbrido. E é ele natural aos 33 anos, tá, gente? E a gente tá falando, competindo com o João de 20 e poucos anos, não natural, que não chegou, não entregou esse corpo. Não é que tava ruim, mas esse corpo dele, tipo, foi um corpo do tipo... Não dava pra acreditar que o João era natural, entendeu? Você olhando assim, era muito desconfiável. Então, por isso que vocês precisam entender que, olha isso, eu já consegui chegar num nível legal e eu ainda não me sinto preparado para começar a mexer com hormônio. Uma outra coisa que vocês precisam, que eu acho que é legal a gente abordar aqui, Monks, uma vez que você mexe com isso, você precisa saber qual é a forma que você vai mexer. Se você vai mexer com ciclo, você vai mexer com o TRT, vai ser oral, vai ser injetável. Vai ser oral, vai ser injetável, vai ser por implante. Tudo isso, galera, influencia na sua saúde. Uma coisa é certa, quem fala que não é prejudicial à saúde... Bullshit! É do tipo, não tem como você... virar o Super Saiyajin em 3 meses e achar que a sua saúde não vai pagar o preço por isso. Existem formas de você minimizar o estrago na sua saúde. Quanto mais certo você fazer no momento certo, menor o seu colateral, menor o dano à sua saúde. Mas você vai sim ter uma piora, por exemplo, principalmente com a sua parte cardiovascular, vai sofrer com isso. Você precisa saber disso. Então... tudo isso que você precisa colocar na balança, né, Monks? Mas então, pra pessoa levar disso, anteontem eu recebi uma mensagem, agora voltando à minha cabeça, que foi bem legal. O cara falou, eu comprei um programa de um bodybuilder e assim, Marcos, é a segunda semana e eu não consigo andar. E eu tentei voltar pra ele
E ele falou que eu tinha que puxar mais forte, que eu tava sendo bundão. Basicamente foi isso que o cara voltou pra ele. João, ele me mandou um print da primeira semana. São uns volumes. Primeiro que ele ficava 1h45 na academia, porque acho que menos que isso ele não consegue. Eu sou um cara que gosta de volume. Eu analisando, eu falei, eu não teria coragem. Não conseguiria, tipo, vencer um treino desse. Você que é natural, quando você vai atrás desses caras que nitidamente são IFBB, tipo, é complicado você esperar dele, a não ser que ele fale, eu trabalho com o natural, e eu sei volumes de naturais, eu entendo o trabalho junto com eles. É muito complicado. As variáveis, elas mudam muito para o natural e não natural. Detalhe, todo mundo deveria seguir a mesma base. Então, sobrecarga constante, o treino que é o treino que deveria ser, você conseguir ter a sua, como falo, diário de bordo, seu de treino, logbook. Seu diário de logbook. Tudo isso deveria acontecer. Ao mesmo tempo que você deveria estar pesando, você deveria controlar calorias, você deveria fazer a boa distribuição de marcos, a boa distribuição de número de refeições, ela alocada em horários certos, com a escolha dos alimentos corretos. Tudo isso deveria funcionar para os dois mundos, tá? Porém, quando você é hormonizado, você pode se dar ao luxo de fazer uma série muito mais maluca, de você não comer tão frequentemente, de você não seguir o macro da forma como você quer e comer a mais. Todas essas coisas você pode se dar ao luxo de fazer. Agora, você como natural, se você deixa de comer no horário certo, parece que você perde todos os ganhos imediatamente. É uma coisa muito louca. É diferente o jogo que tem que se brincar. Então, ao escolher a pessoa que você vai seguir um plano, um planejamento, olha essas vertentes que a gente falou. A pessoa, primeiro, ela se preocupou em você ter um diário de bordo para anotar tudo que está acontecendo? Ela falou, não precisa, não se preocupa com isso não é tão importante. Se ele não te deu essa bandeira vermelha exata e correta, já tem algo estranho nisso. Outro, existe um volume mínimo e máximo que é progressivo dentro do treino? Ou não, já na primeira semana abre de uma forma absurda, bizarra? Ele trabalha com algum tipo de métrica para chegar na repetição antes da falha? Ou o que ele fala para você é só você chegar na falha todo treino? Se tudo isso acontecer, gente, é uma bandeira vermelha que talvez esse cara não saiba trabalhar com o natural do ponto de vista de treino. Total. Não só isso, né, galera? Vocês precisam saber que tudo isso que a gente vem repetindo, né? Volume mínimo, volume máximo, você se recuperar, você não treinar até a falha já em todas as semanas, faz com que você consiga. É isso que vai fazer com que você tenha bons resultados de forma que ninguém está acostumado. Por quê? Você consegue se recuperar. O joguinho é você dar o estímulo ideal para a recuperação ideal. Você tem que conseguir sempre se recuperar, ser capaz de dar as mesmas ferramentas para o seu corpo conseguir se recuperar desse estímulo. Então, você está aqui, deu um certo estímulo. Se esse estímulo for muito alto, além da sua capacidade de se recuperar dele, você não vai conseguir dar um estímulo maior do que você deu aqui. Então, é aí que está o jogo de você entender esses parâmetros que a gente está batendo aqui incansavelmente, para você conseguir ter esses resultados sobrenaturais, esses resultados de quem toma bola. Porque daí, por exemplo, os professores lá da minha academia me perguntam, tipo, nossa, mas é a segunda vez que você está treinando perna na semana de forma pesada? Eu falo, mas você treina todos os músculos 2 vezes por semana? Eu falo, sim, de segunda a sábado. Pode ser uma rotina que para você não funcione? Você talvez precise dar um descanso na quinta-feira, tudo bem, mas você precisa saber que você vai treinar, por exemplo, de domingo. Agora, se você não conseguir se recuperar, igual o Marcos falou, chegar na próxima sessão sentindo que o seu músculo está 100%, é óbvio que você não vai conseguir se recuperar e você vai começar a acumular fadiga de tal forma que você não vai conseguir mais render nos seus próximos treinos. E é aí que está a questão. Eu acho que de tudo isso, Mox, que a gente está falando, se você conseguir ter o seu bendito logbook, você vai conseguir ter uns resultados mais tudo expressivos. Isso, você vai conseguir entender tudo isso. Por quê? Uma coisa, gente, é você falar, mas para mim o protocolo push-pull legs é o bro split.
o que eu sigo? Treino um músculo por semana? Eu tava vendo até uma pesquisa que saiu que, de novo, bombardeou a mídia social, que mais importante do que a divisão de treino, você fazer mais vezes na semana, é o volume total com qualidade. O com qualidade é a palavra definitiva que eu vou explicar o porquê. Então vamos lá, você escolheu o Bro Split. O que é o Bro Split? É cada dia uma musculatura. Então vamos falar, o João deu aí o volume de... Eu lembro de panturrilha, que ele falou que é 30, que dá pra você chegar até 30. Então vamos falar de panturrilha, gente. Primeiro, se você for pensar no volume máximo de panturrilha e você treina a perna uma vez na semana, não é factível você pensar que você vai fazer 30 séries de panturrilha em um dia. Sabe por quê? Vamos falar que você faz 10 com qualidade, que já é puxado, tá? A 11ª, gente, dali em diante é merda que você tá fazendo. Você já não tá mais aproveitando nada, não tem contração, conexão musculo-mente. Você não consegue sentir a musculatura. Você tá, na verdade, a musculatura ela já tá até anestesiada. Você não sabe o que tá acontecendo. Agora, se você dividisse esse mesmo volume 3 vezes na semana, 3 séries de 10. Vamos falar que é a última semana. É alto, mas é factível. Você entrega com qualidade. Mais importante do que você pensar se você vai dividir em 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é você entender qual é o seu nível, iniciante, intermediário, avançado, o quanto você tem que entregar de volume para ter uma resposta boa no seu corpo e se é factível em 1 vez, 1 sessão de treinos, você entregar tudo aquilo. Por isso que quanto mais avançado, mais vezes de treino a musculatura deverá ser treinada. Por quê? Quando eu e o João treinamos quadríceps, por mais que seja pouco, a carga que a gente está levantando já é disruptivo. Eu estava pensando na minha última, por exemplo, eu tenho a minha série que é, desde que eu sou gente, que é as 3 séries de 30 repetições de passadas, né, de walking lunges. Eu abri... Por exemplo, eu estou na 2ª semana do meso. A 2ª semana do meso, eu já estou a 70. Então, 70 libras de cada lado, 140 libras. Gente, é peso para caramba. Eu termino essas 3 séries, eu juro por Deus, eu já tenho a sensação que eu posso ir embora. Total, isso é do tipo, muito... caraca, eu já posso ir embora real. Mas aí eu olho pro relógio e falo, deu 20 minutos de treino. Mas, gente, é isso. Eu aguento fazer mais 2 coisinhas e acabou. Eu no não máximo consigo. Mais 2 exercícios. Mais 2 exercícios. Não tem como o Marcos querer você... Não vamos colocar o Marcos. Vamos supor, você botou pra fuder na sua série de lunges e foi lá, fez 3 séries com o seu dumbbell de 20 quilos só, tá? Beleza? Isso deixou sua perna bagaçada. Você falou, meu Deus, o que eu fiz comigo? É claro que você vai conseguir a sua performance ao longo do treino, naturalmente, ela precisa diminuir. Se você não estiver sentindo que a sua performance está diminuindo ao longo do treino, tem algo errado no seu treino. Você precisa sentir isso. Então é por isso que provavelmente depois dali você fez o quê? Uma série de ou agachamento ou leg press. Eu fiz agachamento e depois eu fiz extensor, acabou. Acabou. É isso que vocês precisam entender. É você botar pra fuder no composto e só lapidar no final no seu isolado. Teve um dia que eu vi um post do Sibam. Ele fez, acho que, 2 séries com, sei lá, um dumbbell de 150 libras em cada... 140, eu vi. 140 de cada lado. Ele fez 2 séries de 8 a 10 repetições. Depois ele fez mais 3 séries num outro inclinado, sentado, ou seja, diminuindo um pouco mais a dificuldade de angulação, né, contra a gravidade. Lembrando que todos os exercícios compostos que trabalham contra a gravidade, ou seja, agachamento, supino ou uma pull-up, né, uma barra fixa, vão ser difíceis no seu corpo porque você está trabalhando contra a gravidade. Quando você senta, por exemplo, e empurra uma máquina, naturalmente ela acaba sendo mais fácil. O que ele fez? Ele falou assim, eu fiz mais umas 3 séries com uma carga um pouquinho mais leve para ele, ou seja, ele subiu um pouco, olha ele batendo em todas as margens de repetições. A primeira ele fez de 8 a 12, nessas outras 3 ele fez de 12 a 15, e aí ele colocou a bunch of flies after. O que ele está querendo dizer? O volume que ele precisava fazer com carga legal, ele fez 5 séries. O resto, ele pode até ter feito 5 séries de fly depois, só que ele fez de um exercício isolado, ou seja, ele não consegue trabalhar com tanta carga, ele consegue ter um bom estímulo e bem focado naquela musculatura, e ele consegue somar o volume. Ah, eu quero chegar em 20 séries, o que é bastante,
20 e poucas séries de peito na semana, se ele fez mais 5 séries de fly com um pouquinho de drop set ali ou aqui, acabou. Ele já cumpriu com 10 séries no final do treino dele. E é isso que vocês precisam entender. O que o Marcos está dizendo é, faça as suas séries bem feitas. Você não precisa de um monte, você precisa de um pouco muito bem feito. Aqueça. Então, aquecimento é uma outra coisa, é um ponto que muda completamente o seu jogo. Eu vejo, galera, eu falo isso pelo fato de eu aqueço muito melhor para meus treinos de perna do que para os meus treinos de braço. Eu também. Nitidamente. Eu entro, no dia que eu entro para agachar ou para leg press, eu tô com uma vontade. Você tá pronto, né? Eu sinto que eu tô pronto. Agora, para braço, tipo costas ou peito ou qualquer coisa do tipo, ainda não Ainda mais porque, ó, tem um porquê isso. Quando a gente faz perna, a gente faz uma sessão. Quando a gente faz as outras, a gente faz duas. É um saco, gente, se aquecer bem para duas sessões. Quando você aquece bem para uma, a resposta do seu treino em vascularização, pump, o quanto você tá pronto para mexer carga, a qualidade do movimento, ela é tão melhor que vale a pena, tá? Vou falar para você. Então, se você treina uma vez por dia, faça valer o seu aquecimento. Essa é uma outra coisa que o natural ele tem que entender. Talvez o hormonizado ele já vai, já entra e já consegue de uma vez e não sente nada, porque a recuperação dele é muito melhor. Quando ele tem lesão, ele se recupera em 2 segundos. É outra questão. Então você, como natural, sinceramente, preste atenção. Então acho que de treino era isso que a gente precisava falar. Em relação à nutrição. Nutrição, galera. O que você precisa entender? Você tem muito menos room for error. Ou seja, você tem muito menos espaço para poder errar na sua nutrição, tá? Primeira coisa que você vai fazer são fases específicas e entender quais são essas fases. Eu tive, uma semana atrás, um aluno já nosso, que ele falou para mim, eu estou com 74 hoje em dia. Eu quero chegar em 80 seco. Então, eu falei, lindo, acho muito legal. Já saiba que para esse ano não tem como. Então, vamos ser realistas em relação a isso. Você está hormonizado? Foi a primeira pergunta que eu perguntei. Se a pessoa responde, estou hormonizado, eu pelo menos já digo, eu não sei jogar esse jogo. Eu não vou saber te guiar na sua nutrição para isso. Então, eu não posso fingir que eu sei como eu vou fazer. Então, se a pessoa fala, que é a 99% que fala comigo, tá? Não, estou natural. Quando a pessoa fala estou natural, eu falo para ele, você tem que entender que como natural existe um máximo que a sua carcaça vai colocar de peso sem que você saia de um percentual de gordura aceitável. E aí aceitável é relativo. O que eu quero falar como aceitável? Que faça com que na sua fase de déficit você não perca tanto daquilo que você ganhou. Por quê? Se você sobe num percentual de gordura muito alto, você tem que fazer um déficit muito violento, e déficit violento em natural é sinônimo de perda de massa magra. Então, para você natural, passou de 15%, 17% de gordura no máximo homem, mulher só soma 9% a mais, o que você vai fazer? Para aí, faz o seu cap. O seu cap é quando o abdômen não aparece mais no espelho, que é normalmente aí 15 a 17%, o abdômen ele começa a fade out. Você fala, nossa, para onde ele está indo? Eu não consigo ver ele mais com clareza. Você chegou nisso, acabou o seu bulk. Você tem duas saídas. Ou você vai para manutenção e mais uma fase de superávit, ou você faz um mini cut e volta para o superávit. Só que para você fazer mini cut, você tem que entender da estratégia de mini cut, que ela é toda específica. Senão você vai ferrar o seu shape, principalmente como natural. Eu sugiro o quê? Chegou no 17%, foi o cap da sua primeira fase de superávit. O que você vai fazer? Manter o seu peso pelo mesmo tempo que você ficou em superávit. Então, manutenção. Por quê? Você tem que explicar para o seu corpo. Corpo, esse é o novo João. Você foi de quanto para quanto, João? Agora eu devo estar em uns 14. Mais de peso, quanto para quanto? Eu saí de... Não vamos colocar o auge, né, do déficit, porque ali a gente tava com era demais, de hidratação, desnutrido. Eu acho que eu saí de 91, agora eu tô com sólidos aí 95,5, não desço mais. Então, gente, ó, pensa, o corpo dele ganhou 4 quilos, o corpo do João precisa entender. João, você se move, senta, levanta, seu metabolismo funciona com 4 quilos a mais.
ele precisa segurar esse peso. Naturalmente, corpos maiores têm uma basal maior. Por isso que a pessoa obesa, ela tem uma basal tão alta, ela fica magrinho, ela não consegue entender que a basal dela foi lá para baixo. É natural isso acontecer. O que o João precisa entender e dizer pro corpo dele? Qual é a minha nova caloria de manutenção? Que já digo, será maior do que era antes, porque ele tem mais massa, isso é natural. Então o João vai achar a nova caloria dele de manutenção. Ele vai ficar pelo mesmo tempo que ele ficou no superávit, segurando isso. Entendeu que o peso estabilizou? Então o João estabilizou no 96. João sabe que ele está em 96. Ele pode depois ir para mais uma fase de superávit. Ou não, ele vai pensar 14%. Quanto você quer chegar, João? Qual é o teu objetivo? É chegar em quantos por cento? Não fala peso. 10, 9%. 10, 9%. Pra mim já é 10%. Então vamos falar que ele quer chegar em 10%. Se ele quer chegar em 10%, quanto é 10% de 96? É 9,6, correto? Correto. Se ele quer, então, chegar em 10%, ele hoje em dia tem que perder 9,6 quilos. Beleza, vamos torcer, rezar que todas as estratégias que ele faça, ele favoreça que tudo isso seja gordura. Mas já te digo, não vai ser, tá? Vai um pouco de massa nisso. Então, essa foi uma discussão que eu tive com o João. Se você quer chegar em X seco, você tem que entender em quanto você precisa chegar com um pouco mais de gordura. Depois você faz uma conta de subtração entre o percentual que você está para o percentual que você deseja atingir e você aplica isso no seu peso. É isso que você vai conseguir chegar. E, gente, ainda bem que eu tenho mais 5 semanas de superávit ainda para eu chegar. Por que o João tá falando isso? Porque ele não quer, de novo, estar com 88 a 10%, senão ele vai falar, caralho, é a mesma coisa que eu cheguei da outra vez. Então o João sabe que ele tem que ir para 100 pra ele estar com 90 seco. Aí você vai falar, ah, mas não vai dar diferença nenhuma na foto. O João tava com 88 seco, agora 90 seco. Vai dar diferença para um caralho, 88. São 2 quilos a mais de massa magra em cima do João. E aí pro ano que vem, ele vai estar com 92 seco. Pro outro ano, ele vai estar com 94 seco. Até o João chegar em 100 quilos seco, você vai falar, meu Deus, isso daí é um deus grego, é um desumano, é um... Não é... Mas demorou 6 anos pra ele conseguir fazer isso. Obviamente, se o João entra com 200 de testo, mas não sei o que de primo, mas ele em um ano tem a mesma resposta que ele teria para os 5 anos dele natural. São escolhas e o João já mostrou a linha de pensamento dele, aonde ele quer chegar, como ele quer chegar. Mas você, como natural, precisa entender destas matemáticas. E se você deixar a mão na mão da sua nutricionista, eu não sei, são poucas que eu vejo que tem o conhecimento para fazer essa manipulação na sua composição corporal. Só para vocês terem uma ideia, tá, galera? Uma noção. O Mike, que é o cara que a gente segue, né, que a gente usa como nossa referência, ele fala que para você começar a pensar em usar algum hormônio, algum anabolizante, você deveria ter, no mínimo, acumular 10 anos de treino dessa forma, tá? Não é 10 anos de treino. Eu já tenho 10 anos de treino, mas eu não tenho 10 anos de hipertrofia ainda. Eu tenho 2 anos de hipertrofia treinando da forma certa. Então, isso daí, você tem que entender também que o seu corpo não é uma linha contínua. Não é porque talvez o ano que vem eu consiga chegar em 90, 91 seco com 10%, que no ano que vem eu vou chegar em 93. É difícil isso. O seu corpo não responde de uma forma linear. Você tem que estar já preparado para talvez você ter algumas, como que a gente fala, né? Alguns... Pedra no caminho. Do tipo, poxa, que não deu certo dessa vez. Eu falei pro João, por exemplo, eu tô stuck no 88, 89. Eu não estou conseguindo. Aí o João falou, caraca, eu tô sujando minha alimentação quarta... Nossa, é verdade. Quarta e domingo. Esse domingo agora, eu comi uma pizza depois de, sei lá, 1 ano e meio sem ter feito isso. Só assim, galera. Eu não estou mais conseguindo mastigar a quantidade que eu necessitaria ou colocar pra dentro a quantidade de nutriente que eu necessito para o corpo do Marcos entender. Eu não quero você mais a 88, eu quero você a 91 agora. Galera, eu tenho 1,73. Não é fácil pro meu corpo entender isso. Pensa, eu tenho 1,88. Ele tá quase do mesmo tamanho, você imagina. Ou seja... Pois é. Tá um cubo, né? É isso.
É isso, galera. Eu acho que falamos bastante. O que você acha mais difícil, Monks, agora? Eu até coloquei lá acho que semana passada no meu Instagram. O que é mais difícil pra você? Fazer superávit ou fazer déficit? Ah, é uma boa pergunta. O que eu acho? No superávit eu sou uma outra pessoa. Todo mundo que me conhece, João, o meu bom humor é nítido em relação ao mesmo marco, se você parar pra pensar, que estava meses atrás. Então, se você pega esse mesmo Marcos, volta a fita 4 meses atrás, se você respirasse errado do meu lado, eu ia querer te dar um soco. Era nesse nível que eu estava. Então, assim, mais fácil... O que eu consigo seguir mais, não vou falar fácil ou difícil. Eu sou muito mais... Eu consigo seguir melhor um déficit do que um superávit. Eu tenho dificuldade em comer o quanto eu necessito comer. E eu me vejo, às vezes, desistindo, olhando pro prato, sabendo que eu preciso, falando, eu não vou ter capacidade. Eu sei sofrer melhor. Então, o déficit, pra mim, eu fico um nojo, mas eu consigo seguir o plano. I stick to the plan. Agora, no superávit, é até contra a cultura da minha vida inteira. Eu ter que sujar tanto a minha alimentação. Às vezes, a quantidade de doce de leite que eu coloco, eu falo, Senhor amado, o que eu tô fazendo? Não é possível que eu tô fazendo isso. Tipo, eu entro em conflitos morais. E, de um ponto de vista estético, eu estou tendo... João é muito melhor do que eu com isso. Eu estou tendo... João postou a foto dele. Vocês viram eu postar foto? É o que o João falou. Eu só posto foto de longe agora. Eu estou tendo uma dificuldade mental em aceitar que, por exemplo, vocês vão falar que eu sou ridículo, mas quando eu sento, minha barriga dobra. São coisas assim que estão mexendo com a minha psyche. Total. Eu falei a mesma coisa, eu acho que eu passo muito melhor no déficit. Eu vou até assumir pra vocês que nesse final de semana, como eu já sabia que essa semana ia entrar em deload, eu ia descer as minhas calorias um pouco, eu desci 500 calorias, tá, gente? Confesso que eu também não fui lá e calcular as minhas novas calorias de manutenção. Eu basicamente desci 500 calorias, porque eu sabia que a minha era 3.200, agora com esse novo peso, eu falei, beleza, vou fazer 3.400, que é a minha nova de manutenção. E eu confesso pra vocês, eu tava tão de saco cheio de comer tanto, nossa, de fazer super. o meu dia, que sábado e domingo eu caguei pra minha dieta. Eu com certeza deve ter, foda-se, eu comi o que eu queria, na hora que eu queria. E posso te falar, talvez você não chegou no que você precisava chegar em relação à caloria, tá? Não, nem de longe, Monks, nem tá de vendo? longe, com certeza. Pensa, ontem eu fui pro meu tio Túlio lá, é óbvio que eu não bati todas as minhas calorias, Não, eu comi nunca. 3 vezes, no dia, é óbvio que eu não bati. Então assim, com certeza o déficit é muito mais fácil, porque o déficit você pode se entuxa de água, como vocês estão vendo aqui, eu tomo água pra caramba, toma café, você come chiclete, Come verde pra caramba. come um monte de verde. Então assim, eu também tô achando, porque é isso, mano, que a gente nunca tinha feito um superávit desse jeito, do tipo, Nunca. beleza, Eu vamos não subir me nosso sinto, percentual de gordura. eu não me sinto saudável o suficiente, porque eu saí de um prato muito verde, muito vivo, E agora pra você não agora consegue comer verde. é impossível. Se você falar pra mim, Marcos, você tem que comer a quantidade de volume de comida que você tem que comer e ainda uma pratada de verde, esquece. O que eu faço? Suco de laranja com couve batido. É esse meu greens. Isso é meu greens e acabou. É só o que eu consigo colocar para dentro. Então assim, eu acho que eu junto com você tô nesse mesmo sentimento. É um sofrimento, mas pessoas naturais que querem fazer mudanças em seu corpo. O que a gente quer do resumo disso? Na parte de nutrição, fases específicas. Já desenhe. Janeiro a tanto. Eu quero estar sarado quando? É o momento que você vai estar em déficit, ok? Eu não ligo, eu quero só estar mantendo, porque eu vou viajar, Você vai estar em manutenção. Esse momento tá frio, agora eu vou colocar moletom, não vou tirar a roupa. Você vai estar em superávit. Isso pode parecer bobeira, mas ajuda o seu psicológico a não sabotar e falar, quer saber, foda-se, eu não vou fazer mais isso. Porque, honestamente, você estar em superávit, ter saído de um physique, que era competidor de bodybuilder, e agora se olhar e ter esse volume... É difícil, é igual o Sibama. Olha o último vídeo que ele postou, que ele tá amarrando a camiseta dele. Você vê que tem tamanho, mas nem parece um bodybuilder. É uma capa de gordura tão grande que você não vê por de cima daquilo. Não recomendo isso pra vocês, já aviso. É impossível vocês chegarem nesse nível de gordura, tá? Como o Ramon né? Você vê como ele tava no ar. Muito Você mais viu seco. o vídeo?
Caralho, Muito como a mais genética influencia. Influencia. É bizarro isso, gente. Tipo, cara, o moleque tá com 115 quilos. Mas não julgue isso para quem vai Com chegar certeza. melhor no palco, tá? Óbvio, Não julgue isso. Porque você vê o cara dizendo. agora, você fala, impossível, o físico dele não vai chegar. Chega e chega estalando. Então, Sim. assim, passe por essas fases. Eu tô conhecendo meu corpo em superávit. João tá conhecendo o corpo dele em superávit. Ele foi super exposto com vocês. Postou a foto dele do tipo, olha como eu estava, olha como eu estou. Você acha que ele não olha outra foto e fala, caralho, eu tava muito melhor agora? Mas se a gente fez um plano e a gente quer sentir isso no nosso corpo, e a matemática não erra, tá, gente? Ele sabe que ele tem que chegar em 100 ou próximo disso, eu sei que eu tenho que chegar em 92. Se eu quiser voltar para 88 seco, com 8%, que é o meu objetivo nesse momento. Eu quero estar em abril com 88 sequíssimo, ok? Então, é esse o jogo que vocês precisam aprender a jogar. E eu acho que o resumo disso era isso. Entendam que você, como natural, precisa buscar conhecimento sobre como evoluir como natural. Treinando e comendo bem. Acho que foi isso, galera. Abrimos aí a cabeça de vocês. Quero que vocês deixem um comentário aqui no nosso canal do Spotify, né, aqui do podcast. E do YouTube agora, também, quem tá assistindo. Do YouTube. Se você ficou aí quase 1 hora nos assistindo, por favor, se você aprendeu com este episódio de hoje e quer receber mais conteúdo sobre esse tipo de assunto, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. Essa é a melhor forma de nos dar o seu suporte com custo zero. Sinta-se à vontade para nos dar uma nota e deixar o seu comentário e assim nos ajudar a trazer os assuntos de maior interesse da nossa comunidade. Obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.